Na nossa aula de hoje vamos abordar, ainda dentro do processo de execução, lá no título 2, capítulo 3, as execuções das obrigações de fazer ou de não fazer. A CC1 ela trata das disposições comuns, lá no artigo 814, e abrimos aí um capítulo para generalidades, pois embora aqui não seja o local para se tratar do direito material, que é do direito civil, vamos procurar de forma sintetizada nos focarmos dentro da questão processual, muito embora não tenha como se deixar de referenciar em algum momento ao próprio direito material, né? Então, como generalidades, poderíamos dizer que no presente capítulo nós vamos tratar do processo de execução, daquelas obrigações que lá no direito material são rotuladas como sendo obrigações positivas ou obrigações negativas, né? Ambas são fundamentadas em título executivo extrajudicial, entenda-se por contratos, e através do qual o despacho inicial do juiz objetiva justamente a fixação de multa por período de atraso no cumprimento das obrigações, assim como a data a partir da qual a mesma será devida. Então é uma forma diferenciada de se realizar a execução, mas que ao final vocês vão observar que cada uma das figurinhas acabam se tornando numa obrigação de execução por quantia certa, porque na maioria dos casos existe a transformação dessa obrigação em pecúnia, em face da dificuldade na exigibilidade de que a obrigação realmente possa a ser cumprida dentro de um novo prazo, um novo período, ainda mais exíguo, porque na execução eu já tenho o descumprimento da obrigação, então o que nos cabe dizer e fazer é realmente fixar essa nova situação. Na seção 2, então, nós vamos tratar da obrigação de fazer, que é rotulada como obrigação positiva, cujo sistema legal encontra-se disciplinado nos artigos 815 a 821 do nosso ordenamento processual vigente. Como um conceito, poderíamos dizer que trata-se de um compromisso firmado entre duas ou mais pessoas, em que uma delas se obriga perante a outra de realizar determinada obrigação dentro de um período igualmente consensualmente ajustado, mediante o pagamento de determinada importância. As obrigações de fazer são chamadas no nosso direito material de obrigações positivas, e a execução relacionada a esse tipo de obrigação, conceitualmente, se tivéssemos que aqui estabelecer uma definição de ordem prática, diríamos que é um meio processual ou remédio jurídico adequado que o credor tem para exigir que o devedor cumpra a sua obrigação na forma contratualmente pactuada. O objeto da execução
de obrigação de fazer, deverá ser sempre um título executivo extrajudicial, ou seja, aquele título contendo obrigação certa, líquida, exigível. Há que se ressaltar que esse título é sempre um contrato, cujo aperfeiçoamento jurídico ocorre ou decorre do consenso das partes. Como já se falou reiteradas vezes, uma delas assume a obrigação para com a outra de cumprir determinado ajuste realizado no pacto. Cabe ainda ressaltar aqui que algumas vezes essa obrigação ela surge de forma secundária, ou seja, a obrigação de fazer não é a essência do contrato, mas algo que se revela após o cumprimento de uma obrigação determinada. Vamos aqui tentar exemplificar melhor essa questão. Vamos por exemplo, adquiriu junto ao vendedor B um apartamento e esse pagamento seria feito em parcelas. Muito bem. Pelo contrato, o vendedor assumiu a obrigação de, no final do pacto, transmitir o domínio do bem cuja posse no momento da assinatura do contrato já foi passado ao comprador. Ocorre que, efetuado o pagamento de toda a dívida, por razões diversas, o vendedor acaba não comparecendo a cartório para transferência ou assinatura da escritura pública, transferindo o domínio daquele bem para o seu comprador. Essa é uma questão típica que a obrigação clara é não apenas a entrega do bem, não entrega a posse do bem que já foi sacramentada por ocasião da assinatura do pacto. Fica claro que a obrigação secundária é justamente a obrigação de fazer, que é após o pagamento, o comparecimento do vendedor ao cartório para a transferência do domínio. Esse é um tipo de situação que ocorre muito e às vezes motivada por divórcio ou separação de casal cujo quadro não está muito bem acordado, dívidas assumidas pelo vendedor ao longo do lapso temporal em que o contrato, cujos pagamentos estão sendo realizados e que venham impedir esse tipo de obrigação. Então é realmente problemático, mas que gera a execução por obrigação de fazer. Então veja, a obrigação principal não é essa, é uma obrigação secundária. Como obrigação principal temos aquela, eu me obrigo a construir um muro, eu me obrigo a construir um software específico ou a desenvolver
algum trabalho específico, algum programa específico, esse tipo de situação é aquele quadro em que a obrigação ela já é direta, já está implícita em contrato. A petição inicial, ela, além dos requisitos do artigo 319, que são os requisitos comuns, presentes em qualquer petição inicial, né? Já aprenderam isso? Mas ele requer que o exequente faça também no documento inicial, na petição inicial, a caracterização completa, detalhada da obrigação a ser satisfeita. Então, é aquilo que nós estamos colocando. É uma construção civil, é a assinatura de um no cartório da transferência do domínio de um bem imóvel, é o desenvolvimento de um programa específico de computador, a pintura de um busto, desculpe, de um quadro de alguém, é a confecção de um busto de uma determinada pessoa. Então eu preciso de forma clara, cristalina e insofismável indicar na petição inicial o que realmente foi pactuado. É óbvio que esse pacto ele tem que estar de acordo com aquilo que foi contratado. Até porque o contrato ele precisa, para ser objeto da execução, ele precisa ter uma obrigação certa, líquida e exigível. Vocês vão me questionar o seguinte: e se o contrato não reunir as condições e os requisitos da força executória que ele exige? Como é que eu faço? Olha, tranquilo, hoje esse tipo de obrigação ela pode ser objeto da ação monitória. Então, que ela é fundamentada em prova escrita, nós vamos estudar isso em aula específica, ela pode ser fundamentada em prova escrita e eu vou, através desse movimento processual, em busca da força executória, ou que o título perdeu ou que nunca teve. A lei, ela veda o enriquecimento ilícito, então é possível sim, de uma forma ou de outra, se buscar o cumprimento da obrigação. A citação ocorre da seguinte forma. É óbvio que também aqui na obrigação de fazer é a citação que impulsiona o processo, né? É que impulsiona a execução. Então, o devedor é citado para, no prazo que o juiz lhe consignar, no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título, né, para que realmente que realize a obrigação, que cumpra a obrigação. Temos que observar ainda que na citação que tipo de obrigação eu tenho. Se ela deve ser realizada pessoalmente, aquela obrigação personalíssima, ou se ela pode ser realizada através de terceiros. Cada caso requer uma situação. Então, de qualquer forma, esse quadro e essa situação tem que ser indicado na petição inicial. Não basta que o contrato contenha, não basta que o contrato mencione, eu preciso realçar na minha petição inicial, eu preciso dar destaque na minha petição inicial aquilo que foi pactuado. Outro detalhe muito importante nesse tipo de obrigação a que se falar é a multa e o momento da fixação, assim como a sua cobrança. Se não houver, e o que é muito comum até, previsão no título extrajudicial, a fixação da multa ela poderá ser feita pelo juiz, facultando-lhe também
respectiva redução conforme o caso, né? Se eu tenho uma multa contratual, ela é baixa demais, o juiz pode achar isso aqui não é baixa, não tem como ele ficar temeroso e vai ter que correr para cumprir. Então ele pega e aumenta essa multa. Ah, em outros casos, ele simplesmente, aqui a multa está exagerada demais, está pesada demais, eu vou reduzir. O momento da fixação dessa multa é no despacho que determinar a citação para o cumprimento da obrigação. Já ali deve constar tudo. Despacha inicial, já determina prazo para cumprimento da obrigação e já fixa a multa pecuniária, que ela deve ser cobrada pela forma de execução de quantia certa requerida. O meio de defesa do devedor, também aqui, são os embargos à execução, no prazo de 15 dias. Esses embargos eles serão recebidos sem efeito suspensivo, podendo até, como nos demais casos, ser atribuído efeito suspensivo se o devedor vier prestar caução e ainda assim se forem relevantes motivos por ele deduzidos na inicial de embargos. É sempre muito difícil a aplicação do efeito suspensivo, mas não é impossível. Cada caso é um caso. A revelia decorrente de falta de impugnação aos embargos não ocorre. Então é o seguinte, deixa-se bem claro que a falta de impugnação aos embargos não produz os efeitos da revelia. Por quê? Porque eu já tenho a execução. A execução por si só, ela já é uma forma de oposição aos embargos, é uma forma de impugnação aos embargos. Então é comum também aqui, nos embargos, o credor, o exequente, simplesmente deixar caminhar. Embora recomenda-se, né? Eu, por exemplo, como advogado do exequente, em situações como essa, eu sempre, em caso de embargos, eu jamais deixei de fazer a minha impugnação. Perdas e danos é muito importante na execução de obrigação de fazer, porque vocês aprenderam lá em Direito Civil que, não cumprida a obrigação, ela converte-se em perdas e danos, que, se previstas em valores certos e líquidos, são executáveis como quantia certa. Agora, se a quantia for ilíquida, eu tenho que proceder à liquidação daquela forma lá do 509 a 512 do CPC, ou seja, eu tenho que transformar aquilo que é ilíquido em líquido, e aí sim, com base naquele quadro e naquela situação, eu faço a minha execução por quantia certa. A quantia certa é o nosso carro-chefe, e vocês, a partir da próxima aula, nós já vamos adentrar, é um capítulo mais longo, a quantia certa objetiva, penhora, apreensão,
de parcela patrimonial do devedor para expropriação, quer dizer, transformação em dinheiro para satisfação do credor. Então é essa regrinha aqui. Se for transformada perdas e danos em pecúnia, que é o que acaba se transformando, se faz a execução por quantia certa para realmente se apreender parcela patrimonial do devedor e levá-lo à expropriação em asta pública. Na seção 3, nós temos então aquela obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer. O sistema legal da obrigação de não fazer é 822 e 823. E o seu parágrafo único, tecnicamente 2 artigos e um parágrafo. Então a execução é fundamentada apenas e tão somente nessas duas disposições. Como noções gerais, poderíamos dizer que a seção, ela, de forma simplificada, ou na seção de forma simplificada, o legislador ele trata a forma processual que ele entende ser adequada para a exigibilidade das obrigações negativas. A essência desse tipo de obrigação você vai encontrar lá no direito material. E aí tem uma infinidade de situações que acredito que já estudaram, até para que eu não consiga trazer muito à baila e misturar a questão do direito material com processual para se tornar aqui um tratado, e esse não é o objetivo. Embora já falei diversas vezes que o processo civil e o direito civil são aqueles irmãozinhos gêmeos que caminham lado a lado, se bicando, mas estão sempre juntos. A petição inicial deve atender os requisitos também do 319. Igualmente, deve ser atendido ou atendida as disposições exigidas lá no 320, que estabelece que a petição inicial deve ser instruída com um documento indispensável à propositura da ação, aqui processo. No nosso caso aqui, do título contendo obrigação certa, líquida e exigível, contrato, e rotulando de forma clara e precisa o ato pelo qual, ou a obrigação pela qual, o devedor se obrigou a não praticar. O despacho inicial do magistrado determina a citação do executado para que se abstenha de praticar o ato. Mas, se este ato, por acaso, já tenha sido praticado, o juiz, a pedido do exequente, assinará prazo para que o executado desfaça sob pena de recusa ou mora. De ser determinado o desfazimento à custa do executado. Além disso, há que se ressaltar que o executado responderá por perdas e danos pelo prejuízo que vier a causar ao credor, que é o exequente, pelo ato praticado. Aqui também as perdas e danos têm um caráter relevante, pois na impossibilidade de desfazimento do ato praticado, que por contrato havia o executado se obrigado a não fazer, essa obrigação será resolvida ou convertida
em perdas e danos, condição na qual, após a liquidação, que é aquela lá que já vimos, do 509 a 512 do CPC, se não me falha a memória, observará o procedimento para execução por quantia certa.